Bom dia, galerinha do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma semana. Que possamos ter uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana de paz e, acima de tudo, uma semana cheia de esperança. Esperança de um Brasil sem Covid, esperança disso tudo passar logo, para que possamos nos reencontrar, certo? Bom, a finalidade dessas aulas que vão acontecer gravadas na segunda-feira, elas serão para a gente estar revendo o conteúdo que a gente viu na semana que antecedeu, certo? E assim nos preparando para o teste que tem na sexta-feira, que será essa matéria aqui, ok? Então vamos lá. Durante essa semana, a gente descobriu que o X, ele tem vários sons. A gente viu os sons do X. E aí a gente viu que o X, ele pode ter até 5 sons diferentes, certo? Lembrando que a escrita prevalece com o X, mas o som é diferente. E aí a gente viu o X com som de Z. X com som de Z X com som de Z em exato, exame, exonerar, exagerado, exemplo, certo? Quando a gente fala nitidamente, a gente percebe o som do Z, olha, exato. Claro que esse X, ele tá com o som de Z, certo? Então, X com som de Z. Vamos prosseguir. Olha, eu também tenho o X com som de CH. X com som de CH, igual tem o X de enxame, xarope, enxuto, xerife, xereta, enxaguar, não é? A gente percebe claramente o som do CH. Então, o X, ele pode ter também o som de CH. Olha, vamos memorizando. X com som de Z, X com som de CH. Vamos lá. A letra X também, ela pode ter o som de S. X com som de S. É aquele X que está ali intermediário, separando as sílabas, né? Assim como que, olha, texto, exposição, explicação, esclarecer, ok? Então, esse é o X com som de S. Ótimo, então, olha, está aumentando a nossa lista. X com som de Z, X com som de CH e X com som de S. Vamos prosseguindo. A gente tem também X com som de SS. X com som de SS, assim como máximo, auxílio. Percebam que ele dá uma puxadinha, olha, máximo, auxílio, próximo, e algumas palavras também ele aparece sozinho, igual aqui, olha, excesso, percebe que o X dá uma arrastadinha, olha, excesso, máximo. Então, esses são os sons de SS, assim como em, ó, aproximar, auxiliar, ok? Então, vamos lá, mais um X para o nosso grupinho de sons do X. E a gente tem também o X com som de CS. Ah, esse é aquele que dá uma tremidinha na nossa língua. Por exemplo, táxi, ó, táxi, durex,
fixo, oxigênio, certo? Tórax, dá aquela puxadinha, né? Puxadinha não, aquela tremidinha. Então, esses são as palavras, algumas, né, das palavras com X, com som de CS, certo? Então, gente, essas coisas aqui que a tia fez foi só uma recapitulação, para a gente recapitular. Sons do X, X com som de SS, X com som de S, X com som de CH, X com som de Z e o X com som de CS. É muito comum, quando a gente vai escrever algumas palavras, a tia escreve, percebe isso muito. E aí você escreve com o que você fala, certo? Então, às vezes eu pego, por exemplo, exame com Z. Não é escrito com X, mas o som de Z. Xerife com CH, não. Você se escreve com X, mas tem o som de CH. É igual o texto, aí eu vejo gente escrevendo texto, explicação, tudo com S, não. Ele tem o som de S. É importante que a gente tenha isso bem na mente, que nós possamos ficar bem ligadinhos para que não possa haver, né, complicações, confusões quando a gente for escrever ou quando a gente for identificar os sons, ok? Bom, então agora a tia vai compartilhar uma tela com vocês para a gente prosseguir um pouquinho, tá bom? Isso. A gente vai ver um pouquinho, rever um pouquinho dos pronomes pessoais do caso reto. Ah, os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele, e ela, nós, vós, eles ou elas. Os pronomes pessoais, para que eles vieram? Eles existem porque eles são aqueles que indicam as pessoas do discurso. Então, ele está se direcionando às pessoas que nós estamos nos referindo. E ele também pode substituir o nome. Nesse caso aqui, olha, Carlos e Tiago viajaram, eles viajaram. Então, o pronome pessoal do caso reto, ele tem essa função de substituir, ele tem a função de sujeito, de se referir a quem está se direcionando, certo? Então, nós temos, olha, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Aí a gente vai perceber que eles se dividem na primeira pessoa do singular, na segunda do singular e a terceira do singular. Eu, primeira do singular. Tu, segunda do singular. Ele e ela, terceira do singular. E ele tem também o nós, que é a primeira do plural, o vós, segunda do plural, eles ou elas, a terceira do plural. A gente vai ver isso aqui a seguir, olha. Eu tenho uma tabelinha, onde eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e o do caso oblíquo. O do caso reto, eles são usados para substituir ou se dirigir a quem está falando. E o do caso oblíquo, eles servem como complemento para a frase, tá bom? Então, olha bem o que eu tenho. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, a, lhe, consigo. Primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular. E a gente tem também a primeira do plural, que é nos, conosco, vos, convosco, se, si, os, repetiu, lhes e consigo, certo? Então, que é a terceira do plural. Eles servem como complemento. Por exemplo, Carlos e Ana irão ao cinema comigo. Está complementando a frase, certo? Então, o reto, eles estão dirigindo as pessoas do discurso, né? Eles se dirigem a
o subsujeito da frase. E eles podem também substituir o nome. E os oblíquos, eles vêm para complementar a frase. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, olha, os meus exemplos. Tenho a certeza que ele vai se divertir conosco. Alguém sabe dele? Esse não, gente, desculpa, esse aqui é de demonstrativo. Diz-nos que estava cansado e por esse motivo não veio à festa. Está complementando. Não te convidei, por isso saia daqui. Penteie-me. Então, esses são alguns exemplos dos pronomes do caso oblíquo. Então, recapitulando, pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Isso aqui, gente, se faz necessário que a gente memorize, tá bom? Quando a gente vai substituir nas frases, já fica bem mais fácil, muito mais. Aqui são os pronomes, né? Eles estão se repetindo aqui. E eles também, como eles têm a função de substituir, os pessoais de substituir, a gente pode evitar repetições em frases. Por exemplo, Ana, Duda e Pedro foram ao parque. Ana, Duda e Pedro brincaram muito. Para que não haja essa repetição, eu posso fazer o quê? Ana, Duda e Pedro foram ao parque. Eles brincaram muito. Eles, terceira pessoa do plural, porque lá são mais de um. Então, está no plural, ok? Isso. Então, agora a gente vai ver também, mais à frente a gente viu os pronomes de tratamento, que são aqueles pronomes, só um minutinho, que são os pronomes utilizados para indicar um grau de respeitabilidade, ou uma certa reverência, ou um respeito em relação à pessoa específica. Ou seja, em relação a com quem nós vamos lidar, com quem nós estamos conversando. Por exemplo, aqui, Vossa Santidade, o Papa, chegou ontem a São Paulo. Então, para que nós possamos nos direcionar, né, nos dirigir ao Papa, a gente precisa de chamá-lo de Vossa Santidade, tá bom? Você, Senhor, Senhora, Vossa Senhoria, são usados para as pessoas de um modo geral, né? Tio, avó, amigo, vizinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma tabelinha aqui, onde eu tenho os principais, tá, gente? Tem muitos outros que são até menos ou quase não são usados. E aqui eu tenho a forma de abreviar, que são aqui as abreviaturas, tá? No singular e no plural. E para quem está direcionado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui você, né? Então, a abreviatura no singular é o V maiúsculo, ponto. No plural é o VV, ponto. Para quem eu vou falar, quem você vai chamar de você? Uma pessoa íntima, uma pessoa do seu convívio familiar, uma pessoa que está, né, ali com você, uma pessoa que você tem um grau de intimidade, certo? Aí a gente tem aqui senhor e senhora. A abreviatura que a gente tem é o SR, ponto. Se for o senhor, a senhora é RS, ponto, aí chega aquele azinho, né, pequenininho, e o plural, você vai acrescentar o S. Quem você chama de senhor ou senhora? Pessoas que o quê? Na qual nós precisamos manter um relacionamento mais respeitoso. Por exemplo, eu chamo a minha mãe, meu pai, a minha sogra, as pessoas mais velhas que eu, os meus tios, de senhor e senhora. Né, gente? Hoje, infelizmente, a gente está vendo isso aí se perder, que eu acho que não é uma coisa bacana, né? Porque o respeito, ele é, além de ser educado, é muito bonito uma pessoa saber respeitar a outra. Aí eu tenho aqui Vossa Senhoria, que é também o V.S. aquele Azinho, né, pequenininho, e quando é o plural tem o S minúsculo. Quem você chama de Vossa Senhoria? Pessoas com um grau de prestígio maior,
empregamos muito em textos escritos, em correspondências, em ofícios, em requerimento. Então, quando a gente vai tratar com um certo respeito maior, uma pessoa que é alguma autoridade, né, assim, uma autoridade que a gente precisa, uma pessoa de um grau mais elevado que a gente. Vossa Excelência, né? A gente tem a abreviatura aqui, plural acrescenta o S. É importante que você coloque o pontinho, porque senão fica errado. A letra maiúscula. Quem você trata de Vossa Excelência? Ele é usado para pessoas com alta autoridade. Por exemplo, o presidente da República, os senadores, os deputados, os embaixadores. Essas autoridades são chamadas de Vossa Excelência. Nós temos aqui agora alguns que a gente usa menos, né? Vossa Eminência, tem aqui a abreviatura. Vossa Eminência são usados para os cardeais, tá? E Vossa Alteza, né? Que é o V também, o ponto e o A. Quando é o plural, é dobrado, VV, né? E ponto A. São os príncipes e os duques. Não sei se você já percebeu algum filme de época, desses filmes. E também tem uma novela, né, uma novela que Rei Sou Eu, me parece, que a gente vê claramente esses tratamentos aqui, né? A gente via Vossa Eminência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, que são usados, né, para os duques, príncipes e duques, a gente usa Vossa Alteza. A gente tem aqui Vossa Santidade, que a tia deu exemplo lá atrás, né, que é o SA, o VS a gente usa para o Papa, né? A gente tem aí o Papa, se você perceber, toda vez que está se referindo a ele na televisão, a gente vê falando Vossa Santidade. Eu tenho a Vossa Reverendíssima, também tem aqui a abreviatura, né, um pouco maior, são os sacerdotes e religiosos de um modo geral. Outras categorias, né, da ordem dos religiosos lá que a gente tem, né, os bispos, os outros madres, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui a Vossa Paternidade, né, que é o V.P., que são superiores de ordens religiosas também, tá bom? Nós temos aqui, gente, Vossa Magnificência. É estranho, né? Ele é usado para a abreviatura aqui, eles são usados para os reitores das universidades. Que são os reitores da universidade? São os diretores das universidades, não chama diretor, chama reitor, aquele responsável legal em responder pela faculdade, todas as áreas. Então, a gente chama de Vossa Magnificência, tá bom? E aí a gente tem a Vossa Majestade, né, o V.M., que são os reis e as rainhas, tá? Então, se você precisa falar, né, com a rainha Elizabeth, então você vai chamar de Vossa Majestade, certo? Agora, vamos imaginar que o príncipe William, vamos imaginar, cadê o príncipe aqui? Vamos lá. O príncipe, né, Vossa Alteza, ele é neto, vamos imaginar, da rainha. Então, quando ele vai se dirigir a ela, ele tem uma certa intimidade, não é? O neto tem muita intimidade. Então, ele não precisa chamar ela de Vossa Majestade, mas ele vai chamar ela o quê? Com uma forma respeitosa. Então, a senhora. E quando ela vai falar com ele, a avó vai falar com o neto, mesmo ele sendo uma alteza, ela tem a intimidade familiar de chamá-lo de você. Você, meu neto, é isso, não é? Então, os pronomes de tratamento, gente, eles também precisam ser memorizados, né? Porque a gente também precisa memorizá-lo para a gente estar aplicando, né? No dia a dia, na verdade, a gente não usa tantos, mas é importante que a gente saiba. Às vezes a gente precisa fazer algumas correspondências, não é alguma entrevista, e a gente precisa saber isso, tá bom? Bom, então, eu tenho alguns,
Tem alguns exemplos aqui que a gente fez na aula, algumas atividades, mas o básico que eu queria passar nessa aula de hoje era exatamente isso, os sons do X, desculpa, os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Eu sei que a aula foi curtinha, mas o objetivo, na verdade, era só recapitular, tá bom? E desejo a você um dia cheio de paz e alegria. Nos vemos amanhã na nossa aula. Beijos para vocês. Obrigada.